Olá, vamos começar agora nossa revisão da aula sobre vitaminas. No início do século XX, começaram a surgir alguns estudos, alguns estudos foram sendo feitos, onde foram descobertas algumas substâncias que eram essenciais para a vida, só que não eram carboidratos, não eram proteínas, não eram lipídios e não eram minerais, não eram compostos, não eram nutrientes que já eram de conhecimento dos pesquisadores. Então, no início do século XX, duas substâncias foram praticamente relatadas, descobertas, ao mesmo tempo. A primeira substância, ela era um composto hidrossolúvel que foi identificado isolando do arroz integral e que ele foi começado a ser utilizado para combater uma doença chamada beriberi, que era uma doença que causava em pessoas que consumiam alimentos industrializados. Com o início também, no final do século XIX, o início do século XX, com a Revolução Industrial, as pessoas das cidades pararam de comer os alimentos integrais e começaram a comer mais os alimentos refinados, que eram dados pela industrialização. E começou a surgir algumas doenças justamente por falta de nutrientes. Não se sabia à época por que se causava o beriberi. Então foi descoberta uma substância hidrossolúvel e ele tinha um grupamento amina na sua composição. Como ele era essencial para a vida, ele foi batizado de amina essencial, ou do inglês vital amine. Então era uma amina essencial para a vida. O segundo composto, ele foi isolado da manteiga e ele era um composto lipossolúvel. Como não se sabia muito bem como era a sua composição, ele foi batizado então de composto lipossolúvel A. Então, mais tarde, esse composto anti-beriberi e esse composto lipossolúvel A foram rebatizados de vitamina B, do composto anti-beriberi, e o composto lipossolúvel A acabou sendo chamado de vitamina A. Mais para frente, outras substâncias começaram a ser descobertas, começaram a ser identificadas, e foi verificado que muitos compostos não tinham esse grupamento amina na sua composição. Porém, o nome, vital-amina, vital-amine, ele acabou sendo amplamente divulgado, ele acabou caindo no gosto dos pesquisadores, das pessoas. Então, todo esse composto que era essencial à vida, que conforme ia sendo descoberto, ele continuou sendo chamado de vitamina, apesar de não ter esse grupamento amina. Outra curiosidade é que normalmente as letras das vitaminas, elas têm relação com a ordem do descobrimento delas. Então, exceto a vitamina B, que foi a primeira em relação à vitamina A, mas depois vem a vitamina C, a vitamina D, a vitamina B1, B2, B3, B5, enfim. Normalmente ele vem por causa da ordem da descoberta dessas vitaminas. As vitaminas, elas podem ser classificadas então em lipossolúveis ou hidrossolúveis. E elas acabam tendo umas características um pouco semelhantes, justamente por causa dessa característica de ser polar ou apolar. Normalmente, as vitaminas lipossolúveis, elas tendem a ter órgãos no corpo que acabam armazenando essa vitamina, ou tem locais no corpo que acabam armazenando essa vitamina durante um tempo. Já as vitaminas hidrossolúveis, elas normalmente têm uma fácil filtração pelos rins e elas são eliminadas mais facilmente ou mais rapidamente. Então, normalmente não se tem sintomas ou sinais e sintomas de toxicidade das vitaminas hidrossolúveis. Isso porque o corpo acaba eliminando o excesso com muita facilidade, já que a gente não tem um órgão onde a gente armazena água, então dificilmente a gente consegue armazenar compostos hidrossolúveis no nosso corpo. A gente só armazena, normalmente quando esse composto está ligado a uma enzima ou está ligado em alguma estrutura dentro do nosso corpo. A primeira vitamina que a gente viu na aula foi a vitamina A. A vitamina A, ela, apesar de ser o nome de vitamina, na verdade ela não está relacionada como um único composto. Na verdade, são chamadas de vitamina A todo composto que tem uma atividade igual ao retinol. Então, o retinol é a molécula base, por assim dizer, para se chamar o composto de vitamina A ou não.
Os compostos que já possuem essa atividade vitamínica, né, de vitamina A, são 3. É o próprio retinol, que é utilizado como base, ele é um álcool, por isso que ele é o nome retinol. Você tem o retinal, que é um aldeído, e você tem um ácido retinóico, que ele é um ácido orgânico. Esses 3 compostos, eles são praticamente iguais, o que acaba diferenciando um do outro é justamente o final da molécula, já que um final é álcool, outro aldeído e outro é um ácido orgânico. Apesar deles serem, entre aspas, iguais ou muito parecidos, cada composto ele vai ter uma função específica dentro do corpo. Então tem moléculas ou tem locais do nosso corpo que só usam o retinol, outras moléculas que só usam o retinal e outras moléculas, outros locais que só usam o ácido retinóico para ter função. Normalmente, nos alimentos, esses retinóico, eles não estão livres, normalmente eles estão esterificados, então tem uma molécula de ácido graxo ligada a eles. Então, durante o processo digestório, a quebra dessa ligação de esterificação, aí você tem a molécula na sua forma livre. Uma outra característica dessas pré-vitamina A, dessas vitaminas A já com função, é que elas só são encontradas em alimentos de origem animal. Então não tem pré-vitamina A em alimentos de origem vegetal. Nos alimentos de origem vegetal, você tem então as provitaminas A, que são então os carotenos, os carotenoides. Na natureza existem mais de 600 carotenos, tipos de carotenos, mas não são todos que são vitamina A, ou têm essa função de vitamina A. Os carotenos que possuem, ou que mais possuem atividade de vitamina A, são o beta-caroteno, o alfa-caroteno e a beta-criptoxantina, que vocês podem reparar que eles são praticamente 2 moléculas de retinol, né, retinal, duplicadas, são 2 moléculas. Então, durante a conversão, você tem normalmente a quebra, tem outras modificações, mas a base é mais ou menos a mesma. Você tem a quebra da molécula no meio para você ter, então, a vitamina A. Então, como eu falei, essas provitaminas A, para elas poderem ter ação vitamínica de vitamina A, elas precisam ser convertidas, e elas vão ser convertidas depois que elas são absorvidas. Então, a gente come os carotenos, absorvemos esses carotenos, e dentro do nosso corpo, o metabolismo converte o caroteno em vitamina A. Só que essa conversão, ela não é eficiente, né? Então, apesar de ser teoricamente você só quebrar a molécula no meio, você não tem 2 vitaminas A num beta-caroteno. A enzima envolvida, o processo envolvido na conversão, ele não é muito eficiente. Então, justamente porque a gente tem nos alimentos, tanto alimentos de origem animal como de origem vegetal, a gente pode ter, então, na nossa alimentação, tanto pré-vitamina A, vitamina A ativa, ou pró-vitamina A, que precisa ser convertido. Quando a gente trabalha de vitamina A, a gente trabalha, então, com as recomendações de ingestão, para a gente poder avaliar a dieta, a gente faz a avaliação na unidade de equivalência de atividade de retinol. Então, a gente considera, então, que todos os alimentos que são fontes de vitamina A, eles são fontes, então, de equivalente de atividade de retinol. Isso significa que eu posso comer um caroteno, então se um paciente nosso ele é vegetariano, por exemplo, é um vegetariano estrito, ele não vai ter contato com as pré-vitaminas A, já que são encontrados somente em alimentos de origem animal. Significa que esse paciente ele vai ter problema? Não, justamente porque ele vai ter na sua alimentação fontes de carotenoides, de carotenos, que vão ser convertidos. Então, para a gente ter essa correlação, já que essa conversão ela não é eficiente, a gente usa a unidade, então, de equivalente de atividade de retinol, que é o quanto que eu tenho que comer das substâncias que têm atividade de vitamina A para ela ter a mesma atividade do retinol, já que ela é a molécula base. Então, uma unidade, né, uma equivalência de atividade de retinol equivale a 1 micrograma das pré-vitaminas A, independente de qual seja. Porque o corpo também ele consegue fazer a conversão de um composto para o outro. Tá? Ele consegue utilizar, então, a base de um retinal, por exemplo, e converter em retinol ou converter em ácido retinóico. O corpo consegue fazer essa alteração. E vice-versa para qualquer outra molécula. Agora,
as provitaminas A, como eu comentei, essa alteração, essa conversão não é eficiente. Uma unidade, né, uma equivalência de atividade de retinol equivale a ingerir 12 microgramas de beta-caroteno. Então a proporção é de 12 para 1. Eu preciso comer 12 para ele ter uma atividade, já que a conversão eu não consigo converter 1 para 1. Então eu preciso comer 12. O alfa-caroteno e a beta-criptoxantina, digamos, é pior ainda. Precisa consumir mais, justamente porque a conversão é menos eficiente ainda comparado com beta-caroteno. As funções da vitamina A. A vitamina A ela é utilizada no processo visual. Então o retinol ele vai se juntar a um pigmento dentro dos olhos chamado opsina, formando um novo composto chamado rodopsina. E quando a luz ela incide no olho, atravessa, né, o olho, ele quebra essa rodopsina em retinal e opsina novamente, e essa quebra da molécula, ela gera um estímulo dentro do olho, que esse estímulo vai ser convertido em sinal elétrico, que vai para o nosso cérebro, e o nosso cérebro interpreta essa quebra da rodopsina em visão. Então, assim que a gente enxerga. Então, a vitamina A, ela faz parte do pigmento ou forma, né, um pigmento utilizado para a gente poder enxergar. A vitamina A também é utilizado para diferenciação celular. Então, o ácido retinóico, ele se junta com a vitamina D e também com o zinco, e eles vão estimular regiões específicas do nosso DNA a sintetizar mais RNA mensageiro. Se eu tenho mais RNA mensageiro, eu tenho mais proteína. Então, a função dessa diferenciação celular então, é a produção de proteínas específicas para fazer diferenciação celular ou também para produzir mais proteína. Por exemplo, onde tem uma boa atuação da vitamina A, da estimulação de RNA mensageiro, são para diferenciação de queratinócitos. Então, os queratinócitos, eles são células imaturas da nossa pele. Então, você vai ter a diferenciação dessas células para a gente ter mais pele. Então, para quem tem problema de pele ou quer ter uma pele bonita, tem que comer vitamina A, já que a vitamina A estimula a produção de células da pele. A vitamina A também ela vai estimular a produção de síntese, por exemplo, de queratina. A queratina é importante porque ela também vai dar firmeza para a pele. Então, quem gosta de nutrição estética ou pretende seguir essa área, estudar mais essa parte da função da vitamina A na saúde da pele. Na questão também da proliferação, na diferenciação celular, a vitamina A ela ativa também, ela trabalha também no nosso sistema imune, onde ela faz a diferenciação dos progenitores mieloides em células dendríticas. Então, essas células dendríticas também elas possuem antígenos, então ela vai trabalhar, ajuda o nosso sistema imune. E a vitamina A, aí agora sim, os carotenoides, eles têm a função antioxidante. Se a gente voltar aqui na molécula, os antioxidantes, os carotenoides, eles são moléculas que têm alta quantidade de duplas ligações na molécula. Então, quando a gente tem acho que essa molécula aqui fica mais fácil de identificar, né? Ela é altamente insaturada. E a gente vai ter uma aula específica que a gente vai falar mais para frente sobre antioxidantes e a gente vai entender por que essa molécula também vai ser antioxidante. Por que uma molécula com dupla ligação ela acaba sendo antioxidante. Mas ela atua na proteção do nosso corpo contra a formação, por exemplo, de radicais livres vindo do oxigênio singlet e de radicais que têm oxigênio, radicais peroxil. A deficiência de vitamina A ela causa infecções, já que há problemas no sistema imune, ou pelo menos uma menor atividade do sistema imune. Além disso, você tem também uma pele que ela fica mais, digamos, quebradiça, uma pele que fica mais propícia à entrada de micro-organismos, né? Ela fica mais fraca, já que a vitamina A ela funciona também na questão da diferenciação das células da pele. Então, eu tenho uma maior infecção. Há também a xeroftalmia. A xeroftalmia ela é um ressecamento dos olhos, então a pessoa tem uma dificuldade de produzir muco para deixar aqui a visão mais hidratada, e conforme a pessoa pisca, isso vai surgindo então calos, porque vai fazendo uma maior fricção, então tem o surgimento de calos. Esses calos podem evoluir, se vai continuar a maior deficiência, então essa xeroftalmia ela vai evoluindo até formar manchas de Bitot. Essa mancha de Bitot, elas são, além do calo, você começa a ter a formação de úlceras
aqui então na córnea, e então você começa a ter problemas até de passagem de luz, porque você acaba machucando a córnea, então começa a dar cegueira noturna. Então a pessoa ela começa a ter dificuldade de enxergar à noite, já que a noite é um local que, né, um ambiente onde você tem menos incidência da luz, então você precisa de uma maior participação das células que necessitam da vitamina A para fazer o processo visual. Então começa com uma cegueira noturna e isso pode, claro, evoluir se a deficiência continuar. A toxicidade de vitamina A, ela pode ser aguda ou crônica. Uma coisa que eu também acabei esquecendo de comentar lá no início da aula é que normalmente a toxicidade das vitaminas ela está relacionada à suplementação. Não importa se ela é lipossolúvel ou hidrossolúvel. É muito difícil você ter toxicidade de vitamina vindo através da alimentação. Então, comendo somente alimentos, dificilmente você vai ter toxicidade de nutrientes. Isso vale também para vitaminas, isso vale também para a aula que vem, onde a gente vai ver minerais. Os minerais também é a mesma coisa. Dificilmente você vai ter uma toxicidade vindo só de comer alimentos. Normalmente, então, as toxicidades vindo das vitaminas e dos minerais, ele vem através da suplementação. É o uso de suplementos indiscriminados, né? Você acaba tomando por mais tempo ou uma quantidade maior do que é recomendado. A toxicidade de vitamina A ela pode ser aguda quando você ingere uma dose altíssima de vitamina A, ou de equivalência de atividade de retinol, onde você tem então náusea, vômito, dor de cabeça, visão borrada e descamação da pele. Ou essa toxicidade ela pode ser crônica, ou seja, a dose ela é menor, mas claro, comparada com a aguda, mas a ingestão ela é muito grande e isso vem durante muito tempo. Então, pele seca, ela é teratogênica, hiperplasia, então ela estimula o crescimento de células e pode causar dano no fígado. O fígado também acaba metabolizando essa vitamina A, que vem da dieta, então ele acaba sendo sobrecarregado. A próxima vitamina que a gente estudou foi a vitamina D, e a vitamina D ela tem a característica que ela é derivada da molécula de colesterol. Então nós, seres humanos, nós conseguimos sintetizar a vitamina D. Como é que é feita essa produção? Então, as glândulas sebáceas, elas vão converter o colesterol, a molécula de colesterol, em uma molécula chamada 7-deidrocolesterol. E as glândulas sebáceas, elas vão deixar esse 7-deidrocolesterol na superfície da pele. Quando nós tomamos sol, a radiação UVB, né, então a radiação ultravioleta na faixa B, ela vai quebrar esse anel B, aqui na porção entre o carbono 9, né, então ela quebra essa molécula aqui, e depois de 2, 3 dias, essa molécula vai sofrer um rearranjo natural, né, então um rearranjo da quebra até a molécula aqui, vitamina D, da forma inativa, ela demora cerca de 2 a 3 dias, mas ocorre de forma natural. Uma vez, então, essa vitamina D inativa ela sendo formada, as células da pele colocam ela num transportador de vitamina D e lança para o sangue. Então, a característica da vitamina D é que nós conseguimos sintetizar, mas nós precisamos tomar sol, e para isso temos que tomar sol todos os dias. Aqui tem alguns problemas, né, de recomendação, né? Tem gente que fala que tem que tomar muito sol, tem gente que fala que não adianta tomar sol, enfim, mas como é que funciona? O que é o ideal? O ideal é você tomar de 10 a 15 minutos o sol da manhã. O ideal é você tomar o sol por volta das 9, 10 horas da manhã. O problema é que a partir das 10 da manhã o sol já fica muito forte e começa a ter então problemas de pele, justamente por você tomar onde tem uma maior incidência de radiação ultravioleta a partir das 10 horas. Então tem muito pesquisador que fala que esse sol da manhã, muito da manhã, não é muito eficiente, tem que tomar o sol mais para frente, depois das 10 da manhã, mas claro, você tem também problemas de pele, né, problemas relacionados até a surgimento de câncer de pele por tomar esse sol depois das 10. Então o ideal é você tomar esse sol mais perto das 10 da manhã, durante mais ou menos 9 horas da manhã, 9 e meia da manhã, toma uns 15, 20 minutos. Importante não passar protetor solar, porque o protetor solar ele tem essa função de proteger
contra a radiação ultravioleta, toma esses 10, 15 minutos, aí sim depois você passa protetor solar e vai para suas atividades diárias. Claro que tem muita gente que acaba trabalhando, chega no trabalho 8 horas da manhã, então o ideal é, se não dá para tomar esse sol às 9, 10 horas da manhã, tomo da manhã, mas também é importante expor a maior quantidade de pele possível até o sol. Então não adianta só pôr o rosto, né? Usar a roupa com manga comprida, calça, porque é só o rosto que está tomando. O ideal é você expor o máximo possível. E, para complementar, então toma aquele sol das 4 da tarde, 5 da tarde, mais 15, 20 minutos, então para ajudar o corpo a produzir a vitamina D. Isso é importante também para crianças, idosos, recém-nascidos, né? O leite materno ele é pobre em vitamina D, então é muito importante expor o recém-nascido, então deixa ele só de fralda e tomando sol, mas é aquele sol mais da manhã, não vai pôr criança ou não vai tomar aquele sol do meio-dia, ainda mais dependendo da região onde você mora, né, que é uma incidência de sol do solar é muito grande, porque aí você vai ter problemas de pele mais para frente. Então tem que ter uma parcimônia, né, na questão da luz solar. Então, na pele você tem então a produção da vitamina D na sua forma inativa. Quando esse transportador de vitamina D no sangue que a pele coloca, né, essa vitamina D, ele vai viajar até o fígado, e no fígado essa vitamina D ela vai ganhar uma hidroxila no carbono 25. Então essa molécula ela passa a se chamar 25-hidroxicólicalciferol. Né? O calciferol é o nome da molécula da vitamina D inativa. Então o fígado ele vai ligar esse 25-hidroxicólicalciferol ou calcidiol, né? A molécula, nome resumido, calcidiol, 25-hidroxivitamina D, 25-hidroxicólicalciferol ou calcidiol, né? Então essa molécula pode ser chamada de calcidiol. O fígado vai colocar nesse transportador de vitamina D, vai jogar no sangue, e uma curiosidade é que o sangue acaba sendo o local de armazenamento da vitamina D na sua forma inativa, na sua forma de calcidiol. Tá? Então ele não fica armazenado no fígado, ela fica, digamos, armazenada no próprio sangue. Quando a gente tem uma necessidade de vitamina D, o rim vai captar esse calcidiol e vai hidroxilar essa molécula agora no carbono 1. Então essa molécula ela vai ser chamada de 1,25-dihidroxicolicalciferol ou 1,25-dihidroxivitamina D ou calcitriol. É a terceira fase de ativação da vitamina. Né, calcidiol aqui, quando sai do fígado, calcitriol quando sai do rim. E o calcitriol é a forma ativa da vitamina D. Então, para a vitamina D ser ativa, ela precisa ser hidroxilada tanto no fígado quanto no rim. Então, uma vez ativa, quais são as funções da vitamina D? Ela vai ativar, como eu comentei, na vitamina A, na expressão gênica, então ela se junta à vitamina A, se junta ao zinco para fazer estimulação de proteínas, né, para a síntese de RNA mensageiro, e com isso então fazer produção de proteínas. E uma das principais funções, na verdade, da vitamina D é a homeostase do cálcio dentro do corpo. Então a vitamina D ajuda na absorção e no metabolismo do cálcio dentro do corpo. E a vitamina D, ela atua em 3 órgãos distintos. Ela atua no próprio osso, então ela vai estimular a saída de cálcio no osso. Então quando a gente tem pouco cálcio no nosso sangue, uma das funções é a vitamina D, ela acaba mexendo no metabolismo ósseo para você ter a retirada do cálcio do osso. No intestino delgado, a vitamina D ela vai atuar na absorção do cálcio dietético. Então, a vitamina D estimula o intestino delgado a produzir mais transportadores de cálcio. E com isso você consegue captar mais cálcio vindo da dieta. E no rim, a vitamina D atua fazendo com que o rim ele absorva mais cálcio, ou reabsorva mais cálcio. Então, não deixa o cálcio ser excretado na urina. Então, quando a gente tem uma deficiência de cálcio no corpo, a gente tem uma maior absorção do cálcio dietético e uma menor eliminação. Então, além de ativar
a vitamina D no rim. A própria vitamina D no rim, ela estimula, então, transportadores de cálcio, onde esse cálcio ele vai ser mais reabsorvido. A vitamina D também vai trabalhar na diferenciação e proliferação celular. Então, a vitamina D atua na proliferação, na diferenciação de células-tronco e células pré-mieloides em macrófagos e monócitos. Ou seja, a vitamina D também atua no sistema imune. Além disso, a vitamina D ela vai trabalhar na maturação dos osteoclastos. Os osteoclastos são justamente as células que vão retirar o cálcio do osso. A deficiência de cálcio vai resultar então numa mineralização inadequada do osso, ou seja, vai ter menos cálcio no osso, esse osso ele vai ficar mais frágil e isso pode então dar raquitismo em crianças. Raquitismo é uma doença onde as pernas não conseguem sustentar o peso corporal dessa criança. Então, conforme essa criança cresce, ela vai ganhando peso pelo próprio crescimento, a perna não sustenta o peso. Então, a perna dessa criança acaba arqueando. Então, ao invés de ser mais próximo de reta, ela arqueia justamente porque ela não sustenta o peso. Esse arqueamento pode ser para fora ou para dentro, que aí não dá para fazer com a mão. Né? Então, fica um sinal para dentro, assim, da pele, justamente porque o osso fica torto, porque ele não consegue sustentar o peso das crianças. Isso é o raquitismo. Em adultos, você pode ter a osteomalácia, que é quando você tem maior saída do cálcio do osso do que a entrada, então esse osso começa a ficar mais fraco, e se essa deficiência aumentar, essa osteomalácia ela evolui para uma osteoporose, onde o osso fica muito, muito poroso, ele fica muito, muito frágil, muito, muito quebradiço, que é a maior causa de acidentes em idosos, né? Justamente porque o osso está muito, muito frágil e ele acaba quebrando com uma maior facilidade. Então, para evitar raquitismo em crianças, então é importante expor a criança na luz solar, já que eu já comentei, o leite materno ele é pobre em vitamina D. Há também uma diminuição do fósforo sérico, e a gente vai ver isso lá na aula de minerais, é que tanto o cálcio, o fósforo e até o magnésio, como eles fazem parte do metabolismo ósseo, da estrutura, da dureza, são eles que dão a firmeza, a dureza do osso, o metabolismo ele é muito parecido. Então, na deficiência de um mineral, você acaba estimulando a ativação da vitamina D e você acaba tendo uma maior captação dietética de todos os outros minerais. E a mesma coisa funciona no rim. Você acaba excretando menos esses outros minerais. Então, quando você tem deficiência de vitamina D, você tem menos fósforo porque você acaba absorvendo, você acaba interferindo no metabolismo do fósforo. Há indícios também que em locais onde as pessoas são deficientes em vitamina D, tem maior probabilidade de surgimento de câncer. Isso acontece principalmente em populações que moram nos extremos do planeta Terra. Então, se você for muito para a região norte ou muito para o sul, mas muito para o sul praticamente não mora ninguém, então é mais o norte, então você pega lá no Canadá, Dinamarca, países escandinavos, onde eles estão muito próximos do polo norte, você tem uma menor incidência de luz solar principalmente no inverno deles. Os que já ouviram falar do famoso sol da meia-noite. O que significa o sol da meia-noite? É porque lá, durante o verão, à meia-noite, tá sol. Justamente por causa da inclinação da Terra, isso acaba, no verão eles têm uma incidência de solar muito grande, mas no inverno é o contrário. No inverno, o sol nasce 9, 10 horas da manhã e se põe 2, 3 horas da tarde. Então a quantidade de luz solar que eles recebem ao longo do dia ele é muito pequeno. Então são populações que têm uma grande incidência de deficiência de vitamina D. Então precisa até entrar às vezes com suplementação mesmo. E foi visto que nessas populações, justamente por uma menor hipovitaminose D, tem uma maior incidência de câncer. Então parece que tem essa correlação. A toxicidade de vitamina D, então, novamente, já comentei, né, não tem relatos de toxicidade de vitamina D em vitamina D dietética, e nem para expor a luz solar, né, então você tomar muito sol não vai dar toxicidade de vitamina D, então não se preocupe. Mas para quem toma suplemento, acaba dando então poliúria, que é aumento da urina, polidipsia, aumento de sede, e calcificação de tecidos moles,
né? Então você tem um estado de hipercalcemia, então você tem muito cálcio no sangue, porque o excesso de vitamina D acaba impactando numa maior absorção de cálcio dietético, e esse excesso de cálcio acaba fazendo então a calcificação de tecidos moles. E, claro, então você tem uma redução da função renal justamente porque você acaba tendo a calcificação do rim, já que ele é um tecido mole. A próxima vitamina que a gente estudou foi a vitamina E. Na verdade, são também grupos de moléculas, onde você tem então um anel cromafil ligado a uma cadeia alifática fitil. E você tem 8 moléculas que podem ser chamadas de vitamina E. São 4 tocoferóis, né? Então eles são álcools, e 4 tocotrienóis. Tá? Então são 8 moléculas, que vai diferenciar justamente o que está ligado aqui no anel, como radical. Mas a molécula que tem maior atividade e acaba sendo utilizada como referência é o alfa-tocoferol. Então o alfa-tocoferol, entre todas as moléculas, é a molécula que tem mais atividade de vitamina E. Tem algumas moléculas aqui, inclusive, que praticamente não tem atividade. A gente até consegue absorver, mas excreta sem ter atividade nenhuma. E quais são as funções da vitamina E no corpo? Ela tem a função de ser antioxidante. Então, justamente voltando aqui, ela tem um anel que tem dupla ligação, e novamente a gente vai ver isso lá na aula de antioxidante, por que isso aqui torna uma molécula ser antioxidante. E você pega o tocotrienol, além disso ela tem duplas ligações, ela tem insaturações na sua cadeia alifática, que também ajuda ela a ser antioxidante. Mas na aula de antioxidante a gente vai ver o porquê. Como ela é lipossolúvel, a vitamina E tem atividade antioxidante, então, em locais onde são apolares, como membranas celulares, já que você tem a dupla camada lipídica ali, né, do fosfolipídio, e também você tem a membrana das lipoproteínas. Então, a função da vitamina E é ajudar na prevenção da oxidação por radicais livres de membranas celulares e de lipoproteínas. A deficiência de vitamina E, ela é bem rara. Ela, na verdade, ela só foi descrita em pacientes que têm problemas genéticos, que eles não conseguem colocar justamente essa falta dessa enzima alfa-TPP, que é a enzima que coloca a vitamina E dentro das lipoproteínas que vão fazer o transporte de lipídios para o corpo. Na aula de lipídios a gente viu muito pouco como faz transporte de lipídios, e isso a gente vai ver na disciplina de nutrição e metabolismo, que é no 5º semestre. Então mais para frente a gente vai estudar muito mais como faz isso. Eu só citei, né, a questão das lipoproteínas, a LDL, a HDL, a VLDL, né, então essas lipoproteínas que fazem transporte de lipídios, colesterol, ácidos graxos, triacilgliceróis no nosso corpo. Então, essas pessoas que têm problemas genéticos não conseguem colocar vitamina E nas lipoproteínas, então não conseguem fazer essa distribuição de vitamina E pelo corpo. Então ela é um problema genético. Algumas pessoas também que têm problemas de fígado e problemas no pâncreas também podem ter algum problema de deficiência de vitamina E, já que o fígado e o pâncreas são 2 órgãos relacionados com a digestão de lipídios e também da absorção dos lipídios. Então, para fazer a absorção, a gente precisa dos sais biliares, então quem secreta é o fígado, e precisa digerir lipídios, e quem secreta as enzimas digestórias é o pâncreas. A toxicidade de vitamina E não tem relatos, tá? Então até de suplementação. Parece que na suplementação muito alta você acaba tendo hemorragia e problemas de coagulação e problemas respiratórios. Mas aí é suplementação com doses bem altas mesmo. A última vitamina lipossolúvel é a vitamina K, e a vitamina K são 3 moléculas que podem ter atividade de vitamina K. A gente tem as menadionas, que ela tem origem sintética, e ela é utilizada então em suplementos de vitamina K e também na fortificação de alimentos, então alimentos industrializados, na fortificação utiliza a menadiona. A filoquinona. A filoquinona é a vitamina K de origem vegetal, então a gente encontra em alimentos de origem vegetal. E as menaquinonas
que é a vitamina K de origem bacteriana, que ela é produzida pelas bactérias do intestino grosso, pelas bactérias que fazem parte da flora intestinal normal. Então, quando a gente come fibras solúveis, principalmente as fibras solúveis que a gente já viu na aula de carboidratos, essas bactérias vão fermentar essas fibras, em contrapartida, elas vão liberar para a gente alguns outros compostos. Um desses compostos é a vitamina K. Então a gente consegue fazer a absorção da vitamina K no intestino grosso. Mas essa quantidade de vitamina K produzida pelas bactérias não é suficiente para a gente manter a ingestão, né, a quantidade de vitamina K que a gente necessita. Então a gente tem que buscar também através da alimentação. A função da vitamina K na verdade, ela é cofatora de uma enzima chamada gama-glutamil carboxilase. E a função dessa glutamil carboxilase é carboxilar, né? Então passar o grupamento dos carbonos para o ácido glutâmico. Então toda vez que o ácido glutâmico ele é carboxilado, ele forma uma proteína chamada gama-carboxiglutâmico. Essa proteína, né, é chamada de proteína GLA, né, de gama-carboxiglutâmico. Essa proteína GLA, ela pode ter ação então na coagulação. Existem 4 proteínas onde a formação dessa proteína GLA, elas estão envolvidas no processo de coagulação. O que acontece? Essas proteínas são encontradas no sangue e elas são na sua forma solúvel. Quando elas são carboxiladas, então quando são transformadas em proteínas GLA, elas se tornam proteínas insolúveis. Então, por se tornar insolúveis, elas ajudam na formação de coágulos, elas ajudam na formação do estancamento do sangue. Então, essas proteínas elas vão cobrir o machucado e, com isso, vão impedir que o sangue escape para fora desse machucado. Então, para isso, ela precisa ser insolúvel. Se ela for solúvel, o sangue leva. No osso, a coagulação do ácido, a coagulação não, né? A carboxilação do ácido glutâmico, então a formação da proteína GLA, no osso ele forma a matriz óssea, ou seja, a base do osso. A proteína GLA ela tem altíssima afinidade com o cálcio. Então, quando o corpo necessita fazer osso, então uma célula chamada de osteoblasto, que é uma célula específica para fazer osso, ela vai carboxilar, né? Então, nela tem uma enzima que vai carboxilar o ácido glutâmico, formando a proteína GLA. E como tem alta afinidade com cálcio, o osteoblasto vai pegando cálcio da dieta e vai colocando nessa proteína GLA. Então vai formar a base do osso e depois disso o osso vai crescendo a partir dessa matriz que é formada de proteína GLA. Eu vou comentar um pouco mais, a gente vai estudar um pouco mais na aula de minerais, quando a gente vai falar da função do cálcio, já que uma das funções do cálcio é osso, formar o tecido ósseo. A deficiência de vitamina K, ela é bem rara, mas então ela vai interferir em processos de coagulação e pode então dar também osteoporose, já que você não vai conseguir fazer mais osso, e na questão da coagulação, já que a vitamina K acaba ter a função de fazer coagulação. E a toxicidade, vitamina K, não tem relatos sobre o excesso de consumo dietético de vitamina K, quais seriam os sinais e sintomas. Então, não há toxicidade relatada na literatura pelo excesso de ingestão de vitamina K. Agora, vamos falar sobre as vitaminas hidrossolúveis. E a primeira vitamina hidrossolúvel que a gente viu na aula foi a vitamina C. A vitamina C, ela é proveniente da glicose. Então, as plantas conseguem pegar a glicose e metabolizar ela em ácido ascórbico, mas os seres humanos não conseguem fazer isso. Isso porque no nosso organismo, no nosso metabolismo, falta a última enzima que é necessária para fazer a conversão. A gente consegue fazer a conversão da glicose até a penúltima etapa. A última a gente não tem enzima. Então, a vitamina C, toda a vitamina C que a gente necessita, ela vem exclusivamente da dieta. Os sinais e sintomas da deficiência da vitamina C, na verdade, já foram descritas há muito tempo, desde a época das grandes navegações, onde se verificou que os marinheiros eles tinham uma dieta à base de água, vinho e carne seca, e bolacha, né, pão seco, bolacha, que eram alimentos que não estragavam durante 3, 4 meses, 5 meses das navegações.
esses marinheiros começaram a ter queda de dente, sangramento gengival, que é uma doença chamada escorbuto. Os marinheiros britânicos, eles começaram a levar limão nas suas embarcações para chupar limão mesmo durante o tempo. E esses marinheiros, eles não tinham escorbuto. Então foram vistos que você ter frutas cítricas na embarcação, ela combatia o escorbuto. Mas claro que na época não sabiam que era uma deficiência de uma vitamina, não sabiam que era uma vitamina, só sabiam que alimentos cítricos combatiam o escorbuto. Depois, com o isolamento da molécula, a descoberta da vitamina C, que foi visto então que como o escorbuto, ou porque havia o surgimento do escorbuto. A molécula foi isolada só em 1928. Então, logo na sequência, um pouquinho depois da vitamina A e também da vitamina B, do composto antiberiberi. A função da vitamina C, ela está envolvida no processo de síntese de colágeno. A vitamina C, ela participa da hidroxilação da molécula de colágeno, então você deixa a molécula mais forte, o colágeno mais forte quando ele fica hidroxilado. Então é por isso que você tem queda do dente, por exemplo, quando tem o escorbuto, já que o colágeno que faz parte aqui, ele fica mais frágil, o dente não consegue se fixar, então ele acaba caindo já pelo colágeno não estar bem forte. A vitamina C também participa da síntese da carnitina. Ela vai hidroxilar a lisina e a prolina, que são 2 aminoácidos envolvidos no processo da síntese de carnitina. E a função da carnitina na mitocôndria, ela vai ajudar a entrada de ácidos graxos para dentro da mitocôndria para serem oxidados, para fazer a beta-oxidação, né, produção de energia através da gordura. Você precisa da carnitina que faz esse transporte na mitocôndria. E a vitamina C participa também na síntese de neurotransmissores. Na verdade, ela vai participar reciclando os metais, né, os minerais que estão presentes, que são cofatoras de enzimas envolvidas nos processos de síntese de neurotransmissores. Então, a vitamina C recupera essas enzimas envolvidas no processo de síntese. Por exemplo, na síntese de norepinefrina e também de serotonina. A vitamina C trabalha no processo de detoxificação do nosso corpo. Isso significa que ela acaba hidroxilando compostos que precisam ser eliminados. Então, com maior hidroxilação, esses compostos ficam mais hidrossolúveis, fica mais fácil a eliminação deles pela urina. Então, não precisa ficar tomando suco detox, esses sucos mais malucos que falam que causam detoxificação, porque na verdade quem faz a detoxificação são enzimas que ficam no fígado, e uma das coisas que eles precisam é a vitamina C. Vocês vão começar a discutir também em outras disciplinas, até na disciplina de ética, mais para frente vai ser discutida essa questão de dietas detox, se funciona, se não funciona, se é ético, não é ético, mas enfim, a vitamina C funciona no processo de detoxificação do corpo. A vitamina C, ela é antioxidante, então ela tem uma alta capacidade de ser antioxidante, apesar de não ser tudo dupla ligação, mas essa molécula é antioxidante, e por ela ser hidrossolúvel, ela trabalha então no citoplasma das células, e a vitamina E na membrana, já que a vitamina E ela é lipossolúvel. A vitamina C também ajuda na recuperação da vitamina E. Então, uma vez que a vitamina E ela é desativada por causa da sua ação antioxidante, a vitamina E recupera essa vitamina E no seu estado original, onde ela volta a ser antioxidante. Além disso, a vitamina C ela é chamada de quelante de ferro não M. A gente vai estudar isso lá na aula de minerais, na nossa próxima aula. Mas já adiantando, a vitamina C ajuda a gente a aumentar a absorção de ferro. Então é muito interessante que pacientes onde são propensos à anemia, é legal você colocar um suco de fruta, você colocar uma fruta, fonte de vitamina C, junto no almoço, no jantar, para você facilitar a absorção do ferro não M da dieta. E a vitamina C também ela trabalha na conversão do colesterol em ácidos biliares. Então, para fazer a bile, né? Fazer os ácidos biliares que vão trabalhar na absorção e também ajuda na digestão de lipídios. A deficiência da vitamina C
Ela vai causar problemas, então, na hidroxilação da prolina e da lisina, já que a função da vitamina C, voltando aqui, é hidroxilar aminoácidos, e com isso você tem problemas na síntese de colágeno. Então, há o surgimento da doença chamada de escorbuto. Então, onde você tem então queda do dente, sangramentos gengivais, justamente também porque, como tem menos colágeno, você tem então as artérias, as veias, elas ficam mais frágeis, então elas ficam mais propensas a se romperem e ter microsangramentos. Esses microsangramentos causam esquimoses na pele. A esquimose são manchas roxas na pele, onde você dá qualquer batidinha de leve, já fica roxa. Essa batidinha ela acaba causando o rompimento, né, dos vasos sanguíneos, então você acaba tendo o aparecimento de manchas roxas na pele. A toxicidade de vitamina C, a gente não tem sintomas, por assim dizer, por uma alta absorção de vitamina C, mas é o que acontece que, como ela é uma molécula parecida com a molécula de glicose, as bactérias fermentam essa vitamina C no intestino grosso, então indivíduos começam a ter problemas de gases e também cólicas, porque por causa do processo de fermentação, e também excesso de vitamina C, ele causa uma maior entrada de água no lume intestinal, então a pessoa tem diarreia osmótica. Então a água, em vez de ser absorvida, ela na verdade permanece no lúmen e com isso a pessoa tem um excesso de água no intestino, isso causa diarreia. E cólica e gases vêm da fermentação bacteriana. Agora vamos falar então das vitaminas do complexo B. A primeira vitamina foi a tiamina, que antigamente ela era chamada de vitamina B1. Na verdade, hoje em dia não se usa, ou está caindo em desuso, chamar as vitaminas do complexo B pelo número, B1, B2, B3, 5, 6, 9, 12. Estão se usando mais o nome mesmo da vitamina. Mas a vitamina B1 tem esse nome porque a tiamina foi a primeira vitamina a ser descoberta. Aquele composto anti-beriberi, aquele grupamento amina, aquela amina essencial, era a tiamina. Então, por isso que ela é vitamina B1, foi a primeira vitamina do complexo B a ser descoberta. Ela, então, tem esse anel pirimidina, né? Então tem grupamento amina na sua composição, por isso que ela foi chamada de vital amina. Ela tem também um anel de meio tiazol, que é ligado, então, por uma ponte de metileno. Então, essa aqui é a molécula de tiamina. A função da tiamina no corpo é que ela forma um composto chamado TPP, ou tiamina pirofosfato, ou tiamina difosfato, TDP. Então tem livros que você usa como TDP, tiamina difosfato, ou seja, para essa vitamina ela ter atividade, ela precisa de 2 grupamentos fosfatos ligados a ela, então tiamina difosfato, ou ela é chamada de tiamina pirofosfato. E a TPP, ela tem função em 3 reações químicas importantes dentro do nosso corpo. Tá? Então a primeira é na formação de energia, já que a TPP ela funciona no processo de descarboxilação do piruvato. Então ela trabalha aqui na formação da transformação do piruvato em acetil-CoA. Lembra que o piruvato tem 3 carbonos, a acetil-CoA tem 2, então você precisa descarboxilar o piruvato. Então quem faz isso é a TDP ou a TPP. Também vai ter a função aqui no ciclo de Krebs, tá certo? Onde ela vai atuar aqui na alfa-cetoglutarato desidrogenase, mesma coisa, fazendo descarboxilação, e também ela vai ter função na via pentose, fazendo descarboxilação para fazer as transcetolases, né? As transcetolases, que são responsáveis então pela síntese de ácido nucleico e também de NADPH. Então eu preciso a TPP, né? Então a tiamina funciona nessas 3 etapas aqui de produção de energia e também na produção na via de pentose. Independente de onde ela atua, a função dela é fazer então descarboxilação.
A deficiência de tiamina, então vou dar uma doença chamada beriberi. Beriberi é uma palavra africana que significa não posso, não posso, justamente porque os sinais e sintomas são fraqueza muscular e dificuldade respiratória, apatia, então fica uma pessoa muito apática, então é uma pessoa que fica muito cansada, justamente porque tem problemas no metabolismo energético. E outros sinais e sintomas são lesões do sistema nervoso central, então por isso que a pessoa também tem apatia, tem confusão, irritabilidade e perda de memória, embora não se sabe muito bem o porquê isso acontece, provavelmente porque as memórias, né, você precisa de energia, você precisa da questão do neurônio, como você tem problemas de obtenção de energia, você acaba tendo problemas do sistema nervoso central. E a apatia, perda de peso, acaba dando justamente no processo de problemas de obtenção de energia. A toxicidade, como ela é uma vitamina hidrossolúvel, não tem relatos justamente porque o rim tem uma alta capacidade de excreção. A próxima vitamina do complexo B é a riboflavina. A riboflavina ela é um composto onde ela tem uma flavina ligada a um ribitol. Então, por isso que o nome dela é riboflavina. Você tem um ribitol ligado a um composto flavina. E, para ter a função da riboflavina, essa flavina precisa estar fosforilada. Então, ela vai ganhar um grupamento fósforo. Então, essa molécula vai se chamar FMN, né? Flavina mononucleotídeo. Então, a FMN, flavina mononucleotídeo, e a partir da FMN, quando ela ganha mais um núcleo aqui de adenosina, de adenina, você tem então a FAD. Então você tem a flavina, adenina, dinucleotídeo, 2 núcleos participando aqui da sua composição. Então a riboflavina ela só vai ter função quando ela está fosforilada na forma de FMN, ou ela tem 2 núcleos, onde você tem a adenina e mais um grupamento fósforo aqui, né? 2 grupamentos fósforos, mais a adenina, na forma então de FAD, de flavina, adenina, dinucleotídeo. Tanto a FMN quanto a FAD são utilizadas para fazer transporte de elétrons. Então elas têm essa capacidade de ser uma facilidade de oxirredução, então de ganhar e perder elétrons, e justamente por isso é onde ela vai fazer então o transporte de elétrons de várias reações químicas metabólicas dentro do corpo. Inclusive até a ativação de outras vitaminas do complexo B. Tá? Então participa da ativação da piridoxina, do folato e também da síntese de niacina pelo corpo. Sem falar de outras reações que o corpo necessita. A deficiência de riboflavina, você tem então a quelose, que são feridas na boca, glossite, onde você tem uma inflamação da língua, a língua fica bem vermelha também, dermatite seborreica e anemia normocítica, ou seja, a pessoa tem anemia onde o tamanho das hemácias ela fica do tamanho normal. Tá? Então existem vários tipos de anemia, a gente está mais acostumado com a anemia ferropriva, com a deficiência de ferro, porém outras vitaminas também dá anemia. A gente vai ver no decorrer aqui quais são essas vitaminas. Então quando você tem esse tipo de anemia, não adianta você ficar dando ferro, porque o problema não é deficiência de ferro, é deficiência de vitamina. Toxicidade, como eu já comentei, não tem dados, porque o rim excreta sem muitos problemas. A terceira vitamina do complexo B é a niacina, chamada antigamente de vitamina B3 ou PP, que ele é o termo genérico, né, niacina é o termo genérico para 2 moléculas que têm atividade vitamínica de niacina, que é o ácido nicotínico e a nicotinamida, grupamento amida ou grupamento ácido presente na sua estrutura. E essa molécula ela serve como base para a conversão do NAD e do NADP. E né, o NADP, a nicotinamina, adenina, dinucleotídeo, fosfato, e o NAD, nicotinamida, adenina, dinucleotídeo. Tanto o NAD quanto o NADP, assim como o FAD, né, ele tem essa função de fazer transportes de elétrons no corpo. Então, ele vai ter essa facilidade de ganhar e perder elétrons, faz então essas 2 moléculas fazerem transporte de elétrons. Embora elas sejam muito parecidas,
a diferença é o grupamento fosfato, né? Aqui elas têm atividades um pouco distintas, mas ambas fazem o transporte de elétrons pelo corpo. Além disso, a niacina ela pode ser sintetizada a partir do aminoácido triptofano. Quando a gente viu aqui, voltando um pouquinho, né? Aqui a gente precisa da FAD para começar esse processo, mas a partir do triptofano a gente consegue fazer então a niacina na proporção de 60:1. Então um pouquinho de triptofano, a gente precisa comer 60 aminoácidos de triptofano para fazer a conversão de uma niacina. Porque o triptofano ele tem várias outras funções no nosso corpo. Então você tem um pequeno desvio desse triptofano para fazer niacina. Então não é todo o triptofano que é convertido em niacina. Mas a gente consegue fazer dentro do nosso corpo a niacina. Então a função, como eu comentei, é fazer transporte de elétrons, mas em locais, em metabolismos diferentes, né? O NAD está envolvido na via glicolítica, na oxidação de ácidos graxos, e o NADP na síntese de ácidos graxos e também na via pentose. Mas ambos fazem transporte de elétrons para o metabolismo do nosso corpo. A deficiência de niacina é uma doença, na verdade é chamada de pellagra, uma doença chamada pellagra, que ela também é conhecida como a doença dos 4Ds. Isso porque os sinais e sintomas da deficiência são sinais e sintomas que começam com a letra D em inglês. Então, o primeiro sinal e sintoma é dermatite. Então, você tem queimadura semelhante com queimadura de incidência de luz solar, então queimadura solar, começa a ter problemas na pele. Há aparecimento de demência, então apatia, perda de memória, paralisia de membros externos, né? Então você tem problemas no cérebro, de controle também de sinais cerebral para o corpo. E, se não tratado, essa demência vai evoluir, então, para delírio e demência. Então, essa apatia, essa perda de memória pode evoluir para demência. Essa demência ela pode surgir justamente por causa do desvio do triptofano para a síntese de niacina, já que o triptofano ele é também utilizado como base para a produção da serotonina. Então, há uma menor produção de serotonina no corpo, porque vai ter um desvio para a produção de niacina, e conforme você tem menos ingestão de niacina, menos também serotonina você acaba produzindo. Então você acaba tendo sinais e sintomas de demência. Há também sinais e sintomas do trato gastrointestinal, então como glossite, queilose, náusea, vômito e diarreia. E, se não tratado, essa doença vai evoluir então para morte, que em inglês é death, por isso que as doenças dos 4Ds. A toxicidade de vitamina só tem relacionada com suplementação e também com problemas renais, então na dieta você não tem nenhum sinal e sintomas relacionados a isso. A quarta vitamina do complexo B é o ácido pantotênico, quero chamar de vitamina B5. Aí uma curiosidade, não existe vitamina B4. Na verdade, a vitamina B4 era a adenosina, né? Quando ela foi descoberta, se achou-se que ela era uma vitamina. Então, ela, como foi a quarta vitamina a ser descoberta do complexo B, ganhou o nome de B4, mas descobriu-se que ela não é uma vitamina. Então, ela não existe vitamina B4 mais. Então, a vitamina, o ácido pantotênico, ele é uma alanina, né, uma beta, uma alanina ligada então ao ácido pantóico. Então, aí eu tenho o ácido pantênico, né, o ácido pantotênico. E, para ter atividade, esse ácido pantotênico, ele vai ser metabolizado e ele vai ser, então, a base para formar o composto chamado de coenzima A, que vocês tanto ouvem falar em bioquímica. Então, a coenzima A está presente em diversas reações químicas no nosso corpo, né? Então, no metabolismo de macronutrientes, para fazer síntese de compostos lipídicos, síntese de neurotransmissores, a gente precisa da coenzima A presente. A deficiência de ácido pantotênico é rara justamente porque o nome dele, pantotênico, vem do grego de pantos, que significa em todo lugar, em qualquer lugar. Então, todos os alimentos têm ácido pantotênico, porque tanto os alimentos de origem animal ou vegetal têm a coenzima A presente ali na célula, porque ela faz parte de diversas reações químicas nas células. Então, você comer alimento de origem vegetal ou animal,
você tem o ácido pantotênico sem problema. Toxicidade, a toxicidade é rara, não tem relatos, justamente porque o rim acaba excretando sem problema nenhum. A próxima vitamina, a quinta vitamina do complexo B, né, vitamina B6, é a piridoxina. E a piridoxina é o termo relativo a 3 moléculas diferentes que têm ação vitamínica relacionados ao piridoxal. Tá? Então, no corpo acaba tendo a conversão da piridoxina e também da piridoxamina em piridoxal, porque o piridoxal acaba sendo a molécula com maior ação vitamínica no corpo. E para ter ação vitamínica no corpo, esses compostos precisam ser fosforilados. Então aí a gente tem o PNP, que é a piridoxina fosfato, a PLP, que é a mais comum no nosso corpo, que é a piridoxal fosfato, e a PMP, a piridoxamina fosfato. Tá? Então, para ter função, essa vitamina precisa ser fosforilada. E a PLP, principalmente a PLP, acaba sendo coenzimas de diversas reações no nosso corpo. A maioria dessas reações acabam sendo reações ligadas ao metabolismo de aminoácidos. A função da PLP é justamente prender, então esse grupamento fosfato, esses sítios ativos da molécula, ela tem a função de prender o aminoácido na enzima. Então, para a enzima poder fazer a sua ação ali na desaminação, por exemplo, retirar o grupamento amina do aminoácido, esse aminoácido precisa ficar, digamos, preso dentro da enzima. Então, é a PLP que está na enzima, prende esse aminoácido, aí sim a enzima vai ter a sua função de fazer a desaminação. Então, a função da piridoxina é prender o aminoácido nas diversas reações envolvidas no corpo. A deficiência da piridoxina, elas só foram observadas em estudos clínicos, onde você acaba retirando a piridoxina da dieta, porque também ela é uma vitamina que é encontrada em diversos alimentos, tanto de origem animal como vegetal. Então a deficiência é bem rara. Os sinais e sintomas da deficiência são a sonolência, a fadiga, também glossite, estomatite. Vocês podem ver que algumas deficiências são muito parecidas de outra deficiência de vitamina B. Então, quando começa a ter algum tipo de sinais e sintomas que são muito parecidos, acaba suplementando todo o complexo B, porque a gente não consegue identificar quais são. Então, e normalmente, como também a maioria das vitaminas são fontes dos mesmos alimentos, então quando você tem deficiência de uma vitamina do complexo B, você acaba, provavelmente esse indivíduo tem deficiência de outras vitaminas também, então acaba suplementando tudo. Há também o surgimento de anemia microcítica, então as hemácias elas ficam pequenas, porque você tem problemas na formação do grupamento M das hemácias, então a PLP, voltando aqui, a PLP ela participa aqui da síntese de M, então se eu não tenho a PLP, eu vou ter menor formação das hemácias, ou problema na formação de hemácias, e aí eu vou ter a anemia microcítica. Novamente, não é deficiência de ferro, não adianta dar ferro, porque eu não vou ter a vitamina para fazer os grupamentos M. Há também sinais de convulsão epilética e também convulsão, de uma forma geral, justamente pela menor produção de GABA, e depressão pela menor produção de serotonina, já que para síntese de neurotransmissores eu preciso dessa vitamina para prender o aminoácido base desses neurotransmissores para fazer toda a reação química. E os sinais e sintomas da toxicidade de piridoxina ela só vem com doses farmacológicas, que são doses muito acima até de doses de suplementos, que são normalmente para fazer tratamento de algum tipo de doença. Mas pela alimentação não se tem sinais e sintomas, né, só por comer excesso de alimentos. Então não vão ter sinais e sintomas relacionados à toxicidade de piridoxina. A próxima vitamina que a gente estudou foi a biotina, que ela foi chamada de vitamina H, ela não ganhou, digamos, uma letra, então ela acabou sendo chamada de vitamina H, isso porque a deficiência da biotina dá problemas de pele, e pele em alemão começa com a letra H,
Pele em alemão é Haut. Então é um Haut, então vitamina H, porque assim como a anti-beriberi ganhou vitamina B. Tá? Então a biotina, vitamina H de pele. A biotina é composta por um anel ureídeo ligado por um anel tiofeno mais uma cadeia lateral de ácido valérico. Então tudo isso forma a biotina. E a função da biotina é fazer carboxilação. Então ela está presente em 4 carboxilases, né, que tem a função de fazer carboxilação de compostos. Então a piruvato carboxilase ela está envolvida no processo da transformação do piruvato em oxaloacetato. Então a carboxilação do piruvato forma oxaloacetato. A acetil-CoA carboxilase, a formação do malonil-CoA a partir do acetil-CoA, que é importante para a síntese de ácidos graxos. A propanil-CoA, para a síntese de propanil-CoA, então a biotina faz parte da enzima propanil-CoA carboxilase. Faltou a carboxilase aqui. A propanil-CoA ela é formada a partir do metabolismo da isoleucina, da treonina e da metionina, de 3 aminoácidos diferentes. E a beta-metilcrotonil-CoA carboxilase, que está envolvida no metabolismo da leucina, gerando acetil-CoA e também acetoacetato. Então está envolvida no processo de formação de corpos cetônicos a partir do aminoácido leucina. Então precisa dessa enzima que é dependente de biotina. A deficiência, como eu já comentei, dá problemas de pele. Pele em alemão é Haut, então por isso que o nome vitamina H. Esse problema de pele também causa perda de cabelo, então os fios capilares não conseguem se fixar. E a deficiência também é teratogênica, ou seja, na gestação, a falta de vitamina da biotina na gestação causa má formação fetal. E esses sinais e sintomas eles só foram vistos em pessoas que comiam ovo cru. Isso porque na clara do ovo existe uma proteína chamada avidina, que ela é uma proteína que deixa a biotina na sua forma insolúvel. No ovo, essa avidina ela tem uma função de ser antimicrobiana. Então ela deixa a biotina do ovo indisponível, e então para não ter crescimento microbiano. Mas o fato de você cozinhar a clara, né, pôr no bolo, enfim, você cozinhar, comer o ovo cozido, você já inibe essa avidina, então não tem problema. Então só foi verificado esses sinais e sintomas em pessoas que comiam muito ovo cru, clara crua de ovo. A toxicidade de biotina não tem relatos, né, de sinais e sintomas pela toxicidade de biotina. A próxima vitamina que a gente viu foi o folato, ou ácido fólico, né? Então o ácido fólico, que era chamado antigamente de vitamina B9, ele é formado por 3 estruturas diferentes. Então ele é formado por uma pteridina, uma molécula de pteridina, por uma molécula de ácido para-amino-bendazoico e também pelo ácido glutâmico, pelo aminoácido ácido glutâmico. A junção desses 3 compostos forma, então, o ácido fólico ou o folato. A questão do nome de folato ou ácido fólico tem a ver com o seu estado oxidativo ou estado oxidado ou reduzido da molécula. Então, quando a molécula ela está oxidada, ela está no formato de ácido fólico. Então, ela ganha o nome de ácido fólico porque ela está oxidada. Então, ela tem a sua forma ácida do ácido orgânico aqui. O ácido fólico ele é mais comum na forma de suplementos. Então, a forma oxidada na forma de suplementos. Então, gestantes têm que tomar suplemento, elas tomam suplemento de ácido fólico, no formato de ácido fólico. Dentro do corpo, o ácido fólico, na verdade, está na sua forma reduzida. Aí ele ganha o nome de folato. Mas você falar folato ou ácido fólico é a mesma coisa. A função do ácido fólico ou do folato é metilar, então é passar grupamentos metil para substâncias. E para ter a função, o ácido fólico ou folato precisa estar na sua forma de THF, ou tetahidrofolato. E na sua forma de tetahidrofolato, o ácido fólico consegue então metilar compostos. Então ele consegue regenerar a metionina, então transformar a homocisteína em metionina novamente,
A homocisteína, o aumento de homocisteína no corpo está diretamente relacionado com o surgimento de doenças coronarianas. Então, o fato de você reciclar a homocisteína para metionina, então você regenerar a homocisteína e metionina novamente, você diminui a incidência de doenças do coração, e para fazer isso precisa do folato. O ácido fólico também está presente na eritropoiese, que é necessário então para converter a uracila em timina. Então, para fazer as células do sangue, você precisa ter, então, timina para fazer o DNA, né, para a replicação do DNA. E para você ter timina, você precisa ter a conversão da uracila em timina. Então, para fazer as células do sangue, precisa do ácido fólico. E também o ácido fólico, ele ajuda a fechar o tubo neural em fetos. Justamente porque o THF, né, o ácido fólico, na sua forma ativa, na sua forma vitamínica, ela faz a metilação da arginina e da metionina, que estão 2 aminoácidos envolvidos, então, a formar o tubo neural do feto. Então é por isso que quando a gestante ou a mulher ela quer engravidar, ela fala isso para o seu obstetra, o obstetra já começa a fazer a suplementação de ácido fólico, porque o tubo neural ele começa a ser formado nas primeiras semanas da gestação. E a mulher só vai descobrir que está grávida pelo menos quando ela já está pelo menos há 1 mês grávida. Que é quando ela não menstrua, aí ela vai investigar por que ela não está menstruando. Então o tubo neural já começou a ser feito. Então o ideal é você fazer a suplementação até antes de querer engravidar. Então caso você, mulher, queira engravidar, converse com seu médico, converse com o nutricionista para começar a entrar com suplementação de ácido fólico. Aí tem que analisar a dieta para ver o quanto vai suplementar, tudo mais, justamente para evitar essa má formação do tubo neural. Então a deficiência de ácido fólico, ela causa anemia, então ela causa anemia megaloblástica, que é uma anemia que ela é uma macrocitose, ou seja, as hemácias ficam muito grandes, justamente porque não tem timina para fazer aqui a eritropoiese. Então não tem a maturação correta, então as hemácias ficam grandes, então causa anemia. Então novamente, não adianta dar ferro para esse indivíduo, tem que dar folato, porque a anemia ela é macrocítica megaloblástica. Ela é macrocítica, então as hemácias ficam grandes. Causa hiperhomocisteinemia, já excesso de homocisteína no sangue, né, sangue, justamente então porque você não tem de novo aqui na regeneração da metionina. E nos fetos pode dar mielomeningocele. A mielomeningocele é justamente esse problema no fechamento do tubo neural do feto. E pode dar até problemas causando retardo mental, hidrocefalia, problemas mesmo de formação do cérebro daquele feto quando tem a mielomeningocele. Além disso, você tem aqui na nuca, nas costas, você tem uns sinais, sintomas, né? Algumas crianças podem até nascer com a coluna aberta, não fica fechada aqui, fica aberta, então precisa de cirurgia para fechar. Hoje em dia se faz cirurgia até do feto no útero da mãe para fechar. Então, justamente por falta, um dos motivos podem ser a deficiência de ácido fólico. E a toxicidade de ácido fólico pode mascarar sinais e sintomas de deficiência de vitamina B12, que é a próxima vitamina, né, que a gente estudou, que a gente vai ver o porquê, né, que o excesso de ácido fólico ele causa mascara deficiência de vitamina B12. Então a última vitamina do complexo B que a gente viu foi a cobalamina, e ela tem uma característica então de ter um núcleo de corrina, e ela tem um mineral, ela tem um cobalto ligado no centro desse núcleo, né, e esse núcleo ele é envolvido com 4 anéis pirrol. E essa vitamina B12, a cobalamina, ela também tem a característica que ela é a única vitamina que só é encontrada em alimentos de origem animal. Então não existe cobalamina em alimentos de origem vegetal. Se for identificada cobalamina em alimentos de origem vegetal, é porque isso veio através de alguma contaminação ou de um produto animal ou através de bactéria.
Tá? Então, a cobalamina só é encontrada em alimentos de origem animal. A função da vitamina da cobalamina, ela também participa da regeneração da metionina junto com o ácido fólico. Na verdade, o ácido fólico passa o grupamento metil para a cobalamina e é a cobalamina que passa para a homocisteína, esse grupamento metil, transformando a homocisteína em metionina. Então, para fazer essa regeneração, eu preciso das duas vitaminas para que aconteça. Então, a THF, né, o ácido fólico, passa o grupamento metil para a cobalamina e a cobalamina passa o grupamento metil para a homocisteína, transformando em metionina. A mesma coisa no sistema hematopoético, né? Então, para fazer as células do sangue, também precisa de vitamina B12, da cobalamina, já que a cobalamina ela participa do metabolismo do THF. Então, quando o THF ele participa do sistema hematopoético, né, na síntese das células do sangue, essa vitamina, esse ácido fólico fica inativo. É a vitamina B12, é a cobalamina que recicla o ácido fólico para ele poder ter ação no sistema hematopoético novamente. Então, a vitamina B12, a cobalamina, ela participa de forma indireta desse sistema, né? Ela recicla o ácido fólico. E também a vitamina B12 participa da síntese da succinil-CoA. A deficiência, então, como ela participa indiretamente do sistema hematopoético, você tem também anemia macrocítica megaloblástica. Então você tem hemácias grandes, justamente porque ela participa da reciclagem do ácido fólico. E a deficiência de vitamina B12 causa anemia perniciosa. É uma anemia também macrocítica megaloblástica, que ela ganhou o nome de anemia perniciosa. Significa que a pessoa tem deficiência de vitamina B12. A anemia perniciosa ela surge porque ela é uma doença autoimune. Então, as células começam a atacar as células do estômago e o estômago não secreta fator intrínseco que é importante para fazer, então, a absorção da cobalamina. Tem hiperhomocisteinemia, já que a vitamina B12 participa aqui da regeneração da metionina junto com o ácido fólico e causa neuropatia. É justamente através da neuropatia que se distingue a deficiência de vitamina B12 da ácido fólico, da deficiência de cobalamina do ácido fólico, já que essas três aqui você tem o metabolismo é o mesmo. Então, quando a pessoa tem uma anemia macrocítica, uma hiperhomocisteinemia, você suplementando o ácido fólico, você consegue corrigir. Mas se a deficiência for só de vitamina B12, mesmo com suplementação de ácido fólico, você consegue resolver esses dois problemas aqui. Mas você não consegue resolver a neuropatia. Então é por isso que uma toxicidade ou um excesso de ingestão de ácido fólico pode mascarar sinais e sintomas da deficiência de cobalamina. A toxicidade de excesso de ingestão de cobalamina não tem, porque também o corpo ele consegue ter um bom controle de homeostase de cobalamina. Bom, essa aqui então foi a nossa revisão da aula sobre vitaminas. Lembrando que essa aqui é uma aula de revisão e, além disso, né, essa aula de vitaminas ela está dentro da aula de composição de alimentos, que ela é uma aula, digamos, mais introdutória, que é o primeiro contato que vocês estão tendo com os nutrientes. A questão de recomendação, como é que se usa, né, tratamento de doenças, os sinais e sintomas mesmo, o metabolismo de absorção, como o corpo faz transporte, tudo isso vocês vão começar a ver em outras disciplinas mais para frente. Então essa disciplina ela é uma disciplina mais introdutória, onde a gente está então vendo os principais fatos sobre os nutrientes. Como vocês podem ter visto, o vídeo ficou até muito longo, citando só superficialmente as coisas, porque realmente a gente tem muita coisa para trabalhar, mas vocês vão ver isso também ao longo do curso de nutrição. Bom, lembrando que se vocês tiverem qualquer tipo de dúvida, vocês deixem lá no item de dúvida específico da sala de aula virtual. Muito mais detalhes foram fornecidos para vocês lá na sala de aula virtual. Lembrando que isso aqui é um vídeo de revisão. E por hoje é só. Bons estudos para vocês!